You gon' get it and you gon' feel it. I'm gon' get it and we gon' get it and you gon' feel it and you gon' get it. I'm gon' get it and we gon' get it and you gon' get it and you gon' feel it. Ah, preconceito sempre tem, né? Preconceito existe pra tudo, né? Você tá fazendo uma coisa que não é normal. Agora eu tô pintando um muro, né? Não sei se é fora do padrão, né? Eu conheci algumas pessoas que também pintavam na minha época, quando pintando mesmo na rua. Então aí o Binho, ele me viu pintando, aí ele veio se apresentar para mim. Os Gêmeos, o Viché, quando eles foram pintar perto da onde eu morava também, uns amigos meus falaram que eles estavam pintando lá. Aí eu saí, fui lá atrás deles. Tenho 26 anos, trabalho na Secretaria da Cultura, entrei na Secretaria por causa do grafite, para trabalhar com oficina de grafite. Quando fui para a Argentina foi um lance bem bacana, assim, porque teve uma Bienal em São Paulo de arte e um argentino veio de lá para ver a Bienal. E chegando em São Paulo, ele viu os grafites na cidade e se encantou e tal, e foi atrás de quem eram os artistas que faziam aquilo na rua. Eu comecei em 99, a pintar em 99, mas meu irmão mais velho pichava e um dia ele pegou uma revista emprestada, uma revista chamada Fiz Ataque, que era feita pelos Gêmeos, né? E depois que eu comecei a folhear ela, me interessei, comecei a desenhar na folha. E nesses 100 dias a gente inaugurou a cena do grafite lá, porque não tinha nada. E a gente começou a pintar um monte de muro lá, um monte de parede. E hoje assim tem uma cena até grande lá, assim, mas quando a gente chegou lá não tinha nada. Tem o 3D, tem o abstrato, tem o personagem. Tem vários. Colorido, com um tonzinho de uma pitada de old school, né? As letras da década de 80, final de 70 eram bem coloridas. Então eu estudo bastante essa época, eu gosto bastante, que foi o início do grafite em Nova York, né? É letra, eu sempre fiz letra, nunca fiz desenho, mas dentro da letra tem os estilos. Eu faço mais o weird style, que é um estilo mais trançado, mais difícil de entender. Mas às vezes eu faço o piece também, que é uma letra mais simples. Eu tento deixar mais simples, mas aí eu trabalho mais nas cores e efeitos. Geralmente eu costumo assim desenhar, né? Mas nunca sai o que eu esbocei no papel, nunca sai a mesma coisa na parede. Então, quando o tema é livre assim, né? Eu costumo tá criando na hora mesmo, assim. O que acontece aqui é o seguinte, geralmente, eu não sei se você viu aqui, eu tenho bastante tom de marrom, né? Para estar fazendo um personagem como esse aqui, eu utilizo bastante tons de marrom. E aqui, ó, vamos chegar aqui, eu tenho 6 tons que eu vou usar para esse rosto. Mas isso não quer dizer que eu vá gastar todas essas latas só nesse trampo, entendeu? Para fazer um grafite normal, eu gasto de média de 8 a 10 latas. R$13 cada lata, 130 cada grafite. Então, 130 por grafite, 130 por semana, então. Já tem uma indústria que trabalha para o grafite, assim, fazendo tinta específica para pintar, para fazer grafite, né, com bicos de espessuras diferentes. Muitas vezes a gente chega e faz um trabalho rápido, assim, de 2 horas, de 3 horas. E muitas vezes você tem que chegar, você tem que pintar a parede pro fundo. E quando você não tem compromisso nenhum, você vai fazendo bem tranquilo, né? Mas eu acho que o tempo real, assim, para se fazer um personagem do porte do que eu faço, assim, é umas 2 horas e meia, 3 horas, assim. Muitas pessoas ainda confundem o grafite com pichação, afirmando que se trata de poluição visual ou até mesmo de vandalismo. Porém, mesmo com esse preconceito ainda muito presente hoje em dia, os grafiteiros continuam a divulgar a sua arte e a conquistar cada vez mais o seu espaço. Cada grafiteiro compra o seu material
A gente pede autorização e faz, tipo, não recebe nada em troca. Tipo, às vezes a polícia chega, mas ela não sabe o que está acontecendo. Aí, tipo, pergunta se tem autorização e não, a gente fala tem. Não em todos os lugares, né? Tipo, mais em São Paulo, assim. Até porque no resto do mundo, fora o Brasil, pichação e grafite é tudo a mesma coisa, né? Em São Paulo é que tem essa diferença, um pouco por causa da estética que a gente colocou do grafite, de ser uma coisa mais colorida, mais bem acabada, mais, entre aspas, bonita. A minha inspiração vem das ruas mesmo, do que eu vejo, dos noticiários, jornais, do dia a dia, do cotidiano de uma cidade como São Paulo, assim. Mas tem gente que, quando a gente tá pintando, fazendo grafite, passa e fala chama a polícia, para de pichar aí. Normal também. Então acredito que o grafite para mim seja apenas mais uma expressão, assim, aquilo que eu queria dizer para todo mundo e não posso, entendeu? Então a gente tenta estar fazendo isso na parede. Você está fazendo uma coisa que não é normal, né? Tem vários jovens da minha idade que no fim de semana vão jogar bola, né? Ou vai lavar o carro para sair. Eu pinto.